Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Guia Ômnibus Juiz Dredd. Sim, porque a Editora Mitos acabou de abrir a pré-venda do volume 2, o tão aguardado volume 2 do Juiz Dredd, e a gente tem que dar aquela palhinha rápida do que tem ali dentro. Pra gente relembrar, os ômnibus do Juiz Dredd seguem exatamente o mesmo padrão que é utilizado lá na Inglaterra, tá? Lá no Reino Unido, que é esse padrão aqui. É o formato básico do ômnibus que também sai o Conan, o Hellboy, o padrão básico que a Mitos tem lançado os ômnibus. Capa cartão, lombadinha quadrada bacana, tá? 300, 400 páginas de quadrinho em papel couché, não é aquele papel couché de altíssima gramatura, tá? Então fica um quadrinho leve, gostoso de pegar, gostoso de ler, não é um tijolo absurdo e tem um custo-benefício muito interessante. Porque você pegando ele principalmente nas pré-vendas ou nas grandes promoções que chegam a 50% de desconto, você paga um valor muito interessante para um material de alta qualidade da história, né? Não estou nem falando da parte gráfica, mas material de alta qualidade, material que vai te divertir e que tem toda uma proposta diferente por estar no conceito ômnibus. O ômnibus do Dredd traz todas as histórias do Dredd em ordem cronológica de publicação desde o início. Então esse volume 1 aqui, que tem guia e tem review aqui no canal, inicia essa jornada que vai trazer os dois primeiros ômnibus, os dois primeiros anos de publicação do personagem, consequentemente os dois primeiros anos do personagem em Mega City 1, porque as histórias se passam em tempo real, digamos assim, 122 anos no futuro. Então passa-se um ano de Dredd na banca, passa-se um ano de Dredd lá em Mega City 1, tá? Então esse daqui trouxe os dois primeiros anos e agora a gente tem os dois seguintes. O padrão é o mesmo, tá? A coleção de ômnibus que está saindo lá fora, ela segue exatamente o mesmo padrão visual da Mitos. A diferença é que sempre tem uma mudança drástica na cor. O próximo é amarelo, então a arte que tem aqui tem uma outra pose do Dredd relacionada à arte que está dentro da história, tá? Mas é amarelo, a lateral é amarela e aqui atrás o símbolo do Dredd também é amarelo. E depois, cara, não estranhe, porque vai vir rosa, azul, verde, uma cor mais berrante que a outra. A coleção é realmente multicolorida, tá? Então não estranhem isso daí. O material tem o efeito, uma quantidade de páginas similar a essa daqui. São 336 páginas de quadrinho, trazendo as edições progs do número 61 a 115. Tem umazinha delas aqui que não tem nenhuma, que tá pulada, mas eu vou explicar tudo isso aqui, tá? E ela traz, consequentemente, as histórias publicadas entre 1978 e 1979. Isso vai se reverter no ano de 2100 e de 2101 de Mega City 1. Sempre 122 anos no futuro, tá? Esse material tem o roteiro da maior parte das histórias do Joe Wagner, mas a gente tem um destaque que tem uma história do Pat Mills. Cara, Pat Mills, se vocês não lembram, não estão ligando o nome à pessoa, é um cara que tem, por exemplo, Martial Law, que é um material que eu amo demais, tá? Acho um material completamente fantástico. E tem também as histórias do Slane, por exemplo, com o roteiro do Pat Mills. É um cara que tem ideias totalmente sensacionais e um excelente roteirista. O Joe Wagner não precisa nem falar nada, que é um monstro absurdo, tá? Então a gente tem essas histórias. A gente vai ter um total de 8 histórias publicadas no segundo ômnibus. Ele já tem uma proposta um pouco diferente do que a gente encontrou aqui, que tinha muito mais histórias curtas. No próximo ômnibus a gente tem algumas histórias um pouco maiores. O Dredd tem aventuras que se passam ao longo de mais semanas. Pra gente relembrar, e pra você que é novo no mundo do Dredd, tá aqui por acaso porque tu curte o programa do Barba ou porque caiu aqui. O Dredd é publicado semanalmente lá na Inglaterra desde 1977, tá? E ele sai com em torno de 5, 8, 10 páginas no máximo, porque a revista tem 32 páginas e aqui dentro tem vários títulos sendo publicados. Então toda semana sai um pouquinho. Às vezes essas poucas páginas contam uma história fechada, às vezes precisa de 2, 3, 10, 20. Isso varia completamente, tá? Então, nessa daqui, o total de histórias compilando esses 2 anos do Dredd tem 8 historinhas só. Tem algumas bem maiores e algumas realmente de uma edição, que é o caso que a gente vai ver, tá? A gente começa com The Cursed Earth, desculpa meu inglês, tá? Mas é a Terra Amaldiçoada. É um arco que dura, é um arco dos maiores, tá? Ele vai da edição número 61 até a edição 85. Lembrando, esse daqui, cara, ele traz exatamente as progs do número 2 até o 60. Não tem a número 1, porque o Dredd não saiu na número 1. Ele só sai a partir da número 2. Por questões de prazo e tudo mais, ele só saiu na número 2.
Então a gente tem tudo até a edição 60, ok? E aqui a gente já começa imediatamente do ponto onde parou, a partir da edição 61, tá? Então, do 61 ao 85, com o roteiro do Pat Mills, que eu já dei uma mencionada antes, a gente tem essa história, a Terra Maldita, a Terra Amaldiçoada, né? A Terra Amaldiçoada seria a tradução literal. História inédita no Brasil, como são 98% das histórias. Sim, porque aí tem 336 páginas e só tem 6 páginas que não são inéditas, que já foram publicadas. Então, é mais ou menos 2%, pela minha conta tosca aqui, 2% só que já foi publicado. Todo o resto do material é inédito, tá? Então você vai fazer um investimento no material totalmente inédito. A segunda, cara, a segunda é completamente fantástico o título da história. E é uma historinha curtinha, tá? Ela só foi publicada na edição 86, ela não se estende. É uma daquelas histórias curtas e provavelmente geniais do personagem. É Crime and Punishment. Seria crime e punição, e é uma referência clara aos livros da Jane Austen, tá? Orgulho e Preconceito, por exemplo. O Dredd, durante essa história, ele tá lendo um livro chamado Crime e Punição, que, né, deve ser provavelmente uma versão totalmente subvertida dentro daquele mundo pós-apocalíptico louco que eles vivem, de Orgulho e Preconceito ou alguma coisa assim, tá? Edição 86, então, também inédita no Brasil. Edição 87, Juiz Dredd Outlaw, ou Fora da Lei, alguma coisa assim. Saiu só na edição 87, também inédita. Depois a gente vai para a edição número 88, Bring Me the Head of Jude Dredd. Traga Minha Cabeça de Juiz Dredd. Uma referência clara ao filme Traga Minha Cabeça de Alfredo Garcia, tá? Um filme, se eu não me engano, dos anos 60. Mas, então, uma historinha curta. E essa história serve de prólogo da saga que vem a seguir. Que não é uma saga, um arco de história maior que vem a seguir. Começa com Traga Minha Cabeça de Juiz Dredd na edição 88. Finalmente a gente tem The Day the Law Died, o dia que a lei morreu, que vai da edição número 89 ao 108, adivinha, inédito no Brasil, tá? Então é um arco maiorzinho que teve início na edição 88 e depois a gente tem do 89 ao 108 concluindo o arco. A edição 109 não tem história do Dredd, então consequentemente ela não está publicada no Omnibus volume 2, então dentro da listagem não tem. Fui dar uma pesquisa lá direitinho, poxa, peraí, essa daqui não tá dentro do Omnibus, porque catei a prog número 109 e é a relação de histórias realmente, nada do Dredd nessa edição. Ok, faz parte, é um raro caso de alguma edição que não tem Dredd, mas essa não teve, a 109. Finalmente a gente vai para a edição número 110, que é Punk's Rule, que saiu aqui como Território Punk. Então, por isso que mesmo com a minha pronúncia tosca e minha tradução literal bizarra, pode ser que saia algo totalmente diferente. Então, Território Punk, de 6 páginas, publicado em Juiz Dredd, em prog número 110, foi publicado aqui em Dredd por Brian Boland, material que já saiu review aqui no canal, que vendeu por muito tempo na Amazon, eu acho que é até possível comprar ainda, que trazia várias histórias do Juiz Dredd desenhadas pelo monstro Brian Boland, por exemplo, da Piada Mortal, tá? Essa história já foi publicada aqui dentro e é a única que já tinha sido publicado antes. Pelo menos dentro de todos os registros, tudo que eu procurei, essa foi a única que eu encontrei uma referência de já ter sido publicado. Depois a gente vai para as edições 111 e 112, The X-Men. E para fechar, a gente tem The DNA Man, o Homem DNA, do número 113 ao 115, fechando o Omnibus volume 2. Lembrando, todas essas histórias, nesse caso, ainda são inéditas, tá? Acredito eu que uma parte ou todas elas ainda são em preto e branco. Em determinado momento, os ônibus vão começar a ficar coloridos porque as revistas do Dredd começaram a ficar coloridas. Esses ônibus iniciais, eles não foram recoloridos, na verdade, nunca passaram por um tratamento de ganhar cor, porque originalmente as histórias eram em PB. Então, eles respeitam o material original e publicam em preto e branco. Se a história for colorida, aí sim, o material sai colorido, então futuramente a gente vai ter ônibus com histórias todas coloridas, ok? Outra coisa, vai chegar uma hora que vai pintar uma ou outra história repetida, tá? No primeiro volume já tinha algumas, nesse segundo tem uma. Vai chegar uma hora que vai ter um pequeno arco repetido, talvez até de algum desses Juiz Dredd essencial e tudo mais, mas é totalmente normal. Mas não deixe, se você está curtindo o material, se está curtindo o personagem, não deixe de investir em um ou em outro, porque uma hora vai repetir.
Porque a maioria dos Juiz Dredd essencial são compilados de vários anos diferentes dentro da mesma temática. A lembrar, Juiz Dredd América começa com uma história que, se eu não me engano, é do início dos anos 90 e está terminando com uma história publicada nos anos 2000. E os ônibus publicando ano a ano. Cara, vai ser lá pro ônibus número 15 que vai aparecer a primeira parte da Juiz Dredd América. E a segunda parte no ônibus 30. Exemplo, tá? Mas para mostrar para vocês que tem uma lógica de comprar os dois materiais, tá? Porque os outros são materiais muito futuros e que a chance de você bater com eles não vai ser tão cedo, né? Então, vale muito a pena pegar o ônibus, acompanhar toda a evolução do personagem, a evolução narrativa, a evolução de Mega City 1 e como os autores e os roteiristas foram criando esse personagem tão rico e tão interessante, que começou de uma maneira já com suas características, mas com alguns pontos bem diferentes que foram evoluindo, foram sendo lapidados. E já no primeiro ônibus a gente começa a ter as características que a gente está acostumado com os quadrinhos mais modernos. Material totalmente fantástico. Pouquíssima coisa tinha sido publicada pela própria Mythos antes, e agora a gente tem uma publicação consistente e que vale muito que você conheça. Ficção científica com toques de ironia, humor britânico, com críticas a várias coisas, e também edições que são simplesmente edições de ação, tiroteio, porradaria, vale muito. Material muito bom. Ônibus Volume 2 está em pré-venda, aproveite que tu vai curtir bastante. E assim que o material sair, você sabe, pinta aquele reviewzinho bacana aqui no canal. Lembrando que tem review de várias edições do Dredd aqui no canal, tem link aqui embaixo da playlist do Juiz Dredd com guia de como começar a ler, guia ônibus e também os reviews. Tem também o link da Mythos para você comprar a pré-venda por lá. E também agora tem a novidade da página do Barba no site da Amazon. Tem um link aqui embaixo e lá tem uma abinha totalmente especial com os materiais do Juiz Dredd. E aí, se você comprar lá na Amazon, na página do Barba, clicando por lá, você ainda ajuda demais o trabalho do canal, beleza? Então foi isso, aqui comigo, Rodrigo, mais um guia totalmente espetacular de um material incrível. Um abraço e até a próxima.